seguimos aqui falando acerca do caráter de Deus essa semana. Se você gostar desse conteúdo, deixa aqui o like, amém? Que possa te ajudar aí no seu estudo da palavra de Deus. É muito bom a gente estudar o caráter de Deus segundo as escrituras sagradas. Em 1 João 4,16 diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Confiamos nesse amor, tem uma frase que fala assim: quando conhecemos o caráter de Deus, temos segurança nele. Quando você conhece o caráter de Deus, que foi revelado para nós através das escrituras, você tem segurança, você está seguro, você confia nele, sabe? Você não fica balançando. A falta de profundidade, conhecimento das escrituras faz a gente viver uma vida cristã onde a pessoa balança. Ela não caminha alinhado à verdade de Deus. Eu tenho pedido muito a Deus isso: Senhor, me alinha à tua vontade, me alinha à tua verdade, que também é a vontade, né? Mas a verdade da palavra de Deus. Me alinha. Por quê? Porque eu quero viver a minha vida segundo a tua verdade, porque eu sei que o Senhor é a verdade e no Senhor não há mentira, sabe? Não tem palavra duvidosa em Deus. Então me alinha, porque nós vamos estudar nos próximos devocionais que quando a pessoa ela não está alinhada à verdade da palavra de Deus, ela acaba não vivendo aquilo que Deus prometeu, porque o compromisso de Deus é com a sua palavra. O compromisso de Deus é com a sua palavra. E tem até um estudo aqui no YouTube que é muito bom, depois eu vou te passar, que fala justamente isso. Nós precisamos alinhar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, porque aí sim, você vai ver como você não precisa, sabe? Aquele esforço, se você tá aí fazendo aquele esforço, vai acontecer, tem que acontecer. É porque você não está alinhado à verdade. Porque quando você está, as coisas não tem como não acontecer. Ela acontece porque ela está alinhada à verdade de Deus. E Deus não falha. Ele nunca falha. Agora, onde nós podemos encontrar falhas é em nós. O problema é justamente esse. São as nossas falhas e às vezes por falta de obediência você não está alinhado naquele caminho reto da verdade e por isso você não vive, mas Deus ele não falha. Que mais? Aqui ele fala assim que sendo Deus um ser infinito, é impossível que qualquer criatura o conheça exatamente como ele é. No entanto, o Pai bondosamente revelou-se fazendo uso de uma linguagem compreensiva para nós. Essa revelação é a Bíblia. Ou seja, Deus, ele deixou ali nas escrituras, né? Está falando acerca dele. O Senhor Jesus disse isso: examinai as escrituras, porque julgai, são elas que de mim testificam, e julgai ter nelas o que é a vida eterna de Deus. Ali está falando sobre mim, examina que você vai encontrar. Amém? Eu quero continuar lendo esse trecho aqui para você, porque ele vai dizer que quem conhece a Deus, ele ama, porque Deus é amor. E ele vai falar isso, 4,16 a gente leu. Aqui ele continua, né? Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Olha que forte! Deus é amor e isso é a essência dele.
E quando você ama a Deus, você ama o seu irmão. Sabe o que é essência? Eu estava pesquisando. Essência é o conjunto de características sem as quais algo deixaria de ser o que é. Essência é o conjunto de características sem as quais alguém deixaria de ser o que é. Pois é. Se tirasse o amor de Deus, ele deixaria de ser quem ele é. Essência é aquilo que faz ser o que é. É sua característica fundamental, sua natureza mais profunda. Quando falamos da essência de uma pessoa, geralmente nos referimos aos seus valores, caráter ou aquilo que define profundamente alguém. Então, a natureza divina de Deus é amor. Não dá pra gente falar que a gente ama alguém, a gente ama a Deus e não ama o nosso irmão. É impossível. Você vê que as escrituras, ela afirma isso. Quando você ama a Deus, você ama o seu irmão. Eu falo que essa verdade, vendo nas escrituras acerca do caráter de Deus, me encontrou profundamente. Porque eu amava a Deus, mas eu comecei a perceber que eu não amava profundamente os meus irmãos. Porque eu até ajudava pessoas na rua, acho que eu já contei aqui esse testemunho. Eu até ajudava pessoas na rua, mas eu não me movia para aquilo, sabe? Meu coração não se movia em prol daquilo. Apesar do Espírito Santo já ter me falado em algumas vezes, né, a ajuda. E eu ali às vezes não querer dar algo meu. Não era que eu não ajudava se alguém me pedia, mas o meu coração não se movia em amor por outras pessoas. Não se movia, sabe? Não tinha aquele esforço. E o Senhor até me deu uma frase que eu falo assim, né? Que se o Senhor tem se importado com as nossas causas, por que nós não nos importamos com a causa de nossos irmãos? Por quê? Por que a gente não se move em prol do outro? Porque Ele tem nos amado. Então, quando você é atingido pelo caráter de Deus, você entende que Ele ama profundamente cada ser humano, que Ele se move em prol deles, que Ele quer salvar, que Ele quer libertar. Então, o seu coração é atingido por essa verdade, por esse caráter, e você começa a ser como o teu pai, a amar realmente essas pessoas, entender que se Jesus estivesse aqui hoje na terra, Ele estaria nesses lugares amando quem ninguém quer amar, abraçando quem ninguém quer abraçar. Ele estaria ali porque a essência dele, o que ele é esse amor. E ele é esse amor que encontra alguém perdido, que encontra aquele que ninguém dá nada, que encontra o rejeitado, que dá a chance quando ninguém daria chance para aquela pessoa. Deus está ali dando essa oportunidade para alguém. Então, Deus é amor. Se você ama a Deus, você não tem como você não amar os seus irmãos. É impossível você que diz que ama a Deus, a tua vida impacta só você. Você não quer ajudar o outro, aquilo que você tem é só para você. Então, o evangelho que você está vivendo não está refletindo o caráter de Jesus. Porque quando você ama a Deus, aquilo que você vive, você quer dividir com o outro. Você pensa, não, eu tenho, mas eu vou abençoar o outro. Essa é a essência do evangelho, porque ali vai dizer, né? Tem a passagem que fala em Provérbios que quem abençoa o pobre, ajuda o pobre, ele empresta para Deus, está devendo algo. E o Senhor Jesus vai falar que ali no último dia, né? Muitos vão falar, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos muito milagres. E o Senhor Jesus vai falar, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Por quê? Porque vocês me viram com fome, mas não me deram de comer. Gente, isso não está escrito ali à toa. Não é brincadeira. É porque essa é a essência de Deus. Ele é isso. Ele é amor. E vocês me viram com fome, mas não me deram de comer. Me viu com sede, mas não me deu de beber.
Você me viu ali, mas você não fez nada por mim. Você fingiu, você foi indiferente. O amor de Deus não é indiferente. Nós, como cristãos, temos que cuidar para refletir esse amor. Porque eu falo para você, eu não cuidava disso, porque eu não tinha essa visão. Por isso que eu falo que esse devocional aqui, Caráter de Deus, foi quando mudou a minha visão do evangelho, mudou a minha vida, porque eu achava que eu conhecia, mas eu não conhecia a Deus. Deus é isso, Ele ama. Ele ama. Então, se a tua vida, se o teu evangelho não tem impactado os teus irmãos, você está sendo indiferente de alguma forma, não é um evangelho que reflete a Bíblia, o caráter de Deus. Que o Senhor abra os seus olhos, coloque luz nas suas trevas, que você seja obediente a Deus para poder então enxergar a sua verdade, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.